Eve, por que você retirou a sua prótese de silicone? Aconteceu algo? Há quantos anos você estava com ela? Houve algum rompimento? Foi uma cirurgia emergencial? Essas são as perguntas que eu mais tenho recebido nos últimos dias. E eu quero muito compartilhar algo com vocês. No ano de 2017, eu tinha em torno de 25 anos de idade. E eu realizei o sonho que por tanto tempo eu alimentei, que era colocar próteses de silicone. Naquela época, eu acreditava que isso poderia preencher um vazio que existia dentro de mim e que me acompanhava desde a minha infância. O vazio da rejeição, das comparações, das palavras que me feriram quando eu ainda era uma menina. Eu cresci ouvindo apelidos cruéis, risadas que zombavam do meu corpo magrelo, da minha aparência. Eu achava que para ser bonita eu precisava corresponder exatamente ao padrão de beleza que o mundo impõe. Uma bunda grande, seios grandes, cinturas finas, cabelos longos e lisos, unhas enormes. E quando eu cresci, eu levei comigo essa necessidade de aprovação. Eu passei a buscar no espelho o que o meu coração não encontrava em Deus. Eu coloquei aquelas próteses acreditando que elas me trariam amor, segurança, valor, mas no fundo eu só queria ser aceita. Na verdade, essas próteses se tornaram uma máscara. Eu era bonita por fora, mas eu era pesada e ferida por dentro. Até que, há 3 anos atrás, eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo e eu entreguei a minha vida a Ele. Foi o encontro que mudou tudo e algo dentro de mim começou a despertar. E era como se o Espírito Santo de Deus sussurrasse: você não é o que o mundo diz que você é. Eu comecei a perceber que a verdadeira beleza não estava no meu corpo moldado, mas na minha alma restaurada, naquilo que o Criador havia colocado dentro de mim. Em um retiro da minha igreja local, em abril desse ano, enquanto eu estava servindo, aconteceu algo que marcou para sempre a minha vida. Eu queria estar forte, eu queria ajudar, abraçar, cuidar, amar as participantes, mas Deus tinha outros planos para mim. Durante uma ministração, uma líder se aproximou de mim, colocou as mãos nos meus ombros e disse: deixa Deus cuidar de você, não resista ao que Ele quer fazer em você. E essas palavras atravessaram o meu coração como uma flecha. Algum tempo depois disso, começou um teatro, onde uma das irmãs estava testemunhando como Deus a havia levado a retirar as suas próteses de silicone. E enquanto ela falava, algo dentro de mim se rasgava. Eu tentava conter o choro, mas eu não consegui. Foi um choro profundo, direto da minha alma. Um choro de quem estava sendo tocada nas raízes. E foi ali, no meio de lágrimas, que eu ouvi a voz de Deus. Era doce, mas era firme. E era clara como águas cristalinas. Filha, eu quero restaurar a tua identidade. Eu quero que volte ao que eu criei. Eu te criei linda, mesmo com seios pequenos. As motivações que te levaram a colocar essas próteses, elas não vieram de mim. É hora de você retornar à sua essência. Naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para uma cura profunda. Não apenas física, mas espiritual e emocional. Quando eu voltei para casa, ainda com o coração ardendo em chamas, eu quis contar logo pro meu marido. Mas eu não tive sabedoria. Eu não orei antes, eu não pedi direção a Deus, eu não esperei o momento certo. Eu falei com entusiasmo, acreditando que ele entenderia o mesmo que eu havia sentido. Mas não foi assim. Ele reagiu com surpresa e até com certa resistência. E eu compreendi. Ele não tinha vivido o que eu vivi. Ele não tinha ouvido a voz que eu ouvi. Para ele parecia algo estranho, repentino, uma decisão completamente emocional. Mas para mim era o céu falando. A partir daquele dia começou uma batalha dentro do nosso lar. Uma batalha silenciosa entre a obediência e o entendimento. Foram dias difíceis. Eu queria obedecer a Deus, mas eu não queria ferir o coração dele. Eu sabia que Deus não é um Deus de divisão. Então eu comecei a orar para que o Espírito Santo falasse com ele também, pedindo a Deus que confirmasse a palavra no coração dele. Houve um momento que, mesmo vendo o agir de Deus, o coração do meu marido ainda estava resistente. Então eu comecei a sentir uma angústia, uma ansiedade, uma mistura de fé e impotência de saber o que Deus queria, mas ainda ter que esperar o tempo dele. Foi então que eu decidi fazer uma oração corajosa com todo o meu coração. E eu disse: Pai, o Senhor sabe o quanto eu quero te obedecer. Mas também sei que o Senhor não é um Deus de divisão. O Senhor é um Deus de aliança, não um Deus de confusão. Eu não quero causar essa divisão no meu lar. Então, se for preciso, faz o que for necessário para convencer o coração dele. Se for preciso, toca até na minha saúde para provar para ele que essa decisão vem do Senhor. Mostra para ele de forma incontestável que isso é teu. Eu confio em ti, Senhor, mesmo que possa doer. E alguns dias depois, eu comecei a sentir algo estranho, uma dor profunda no meu peito. Parecia uma dor que atravessava o coração, que vinha da frente e ia para as costas. Parecia o coração, às vezes o pulmão.
Mas independente de onde era fisicamente aquela dor, eu sabia que no fundo era Deus trabalhando. As dores se intensificaram. Eu mal conseguia me movimentar, doía até pra respirar fundo ou fazer atividade simples. Eu fiquei assim por quase 2 semanas. Eu não sabia aonde a dor começava e aonde ela terminava. Eu não sabia nem qual médico eu poderia consultar. Então eu orei novamente e disse a Deus: Pai, se tudo isso vem do Senhor, então que o meu marido fale para eu marcar uma consulta com o doutor que vai fazer o meu explante. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela dor, que humanamente parecia um problema, se tornou o instrumento de convencimento que Deus usou. O meu marido viu o que eu estava passando, viu as dores, o desconforto, a limitação, e aí ele olhou para mim e disse: pode marcar consulta. E naquele instante eu percebi, a oração corajosa tinha sido respondida. Deus realmente havia tocado o coração dele, e tocado o meu também. Não para me castigar, mas para me lapidar. A dor não veio como castigo, mas como ferramenta divina. E assim como Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A partir dali, a paz tomou conta do nosso lar. Eu vi com os meus próprios olhos o poder de um Deus que responde a orações sinceras. Não com facilidade, mas com profundidade. E entendi que às vezes o caminho da obediência passa pela dor. Mas é uma dor que cura, que transforma e que santifica. E Deus continuava agindo. Primeiro acalmando meu coração, depois trabalhando no coração do meu marido. O Espírito Santo foi ministrando o amor, a compreensão, a fé. E então chegou o dia da nossa primeira consulta com o Dr. William, no dia 4 de agosto desse ano. Nós entramos juntos no consultório, o Dr. William nos recebeu com um sorriso, com simpatia e com palavras gentis. Perguntou o motivo da cirurgia e eu tive a oportunidade de lhe contar tudo. Eu contei sobre o retiro, sobre a voz de Deus, sobre a transformação que estava acontecendo em mim. E ele me disse: você não é a primeira mulher que chega aqui dizendo que Deus falou isso. E naquele instante, eu percebi que o próprio Deus havia preparado aquele momento, aquele encontro, e que eu estava dentro de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Que o que Deus começou em mim, Ele estava também realizando em muitas outras filhas. Cada detalhe, desde a indicação até o dia da consulta, tinha as digitais do Criador. Essa cirurgia não era apenas um procedimento estético, mas parte de um plano celestial para restaurar identidades, curar corações e libertar mulheres. Quando fomos conversar com a secretária do Dr. William, o meu marido tomou a palavra e disse: queremos a data mais rápida possível. O coração que antes resistia, agora era movido pela mesma fé. Foi aí que eu entendi que o que Deus começou em mim estava transbordando para nós. A obediência que começou no individual se tornou um testemunho do casal. Pouco tempo depois de marcarmos a cirurgia, eu estava no Instagram e eu vi uma foto de uma amiga no hospital também. E eu comecei a ler a legenda dela, e ela dizia que havia feito um explante e que Deus havia falado com ela também. Naquele instante, o meu coração se encheu de lágrimas e paz. Era como se o próprio Deus dissesse: tá vendo, minha filha? Eu confirmo a minha palavra. Entendi que não era só sobre mim. Deus estava falando com as suas filhas, com muitas mulheres, resgatando identidades, curando histórias e fazendo tudo novo. E eu me emocionei, não de dúvida, mas de certeza. Certeza de que eu estava exatamente onde o Pai queria que eu estivesse. Então a cirurgia foi marcada para o dia 27 de setembro, 1 mês e alguns dias depois da minha primeira consulta, e eu nem imaginava que eu faria essa cirurgia ainda esse ano. O tempo parecia curto, mas Deus estava cuidando de tudo. Os exames, a preparação, os detalhes, as finanças, tudo, nada faltou. E quando chegou o grande dia, a paz que excede todo entendimento me envolveu. E antes de entrar na cirurgia, nós oramos com o Dr. William, também com a equipe médica, com as anestesistas, entregando tudo ao Senhor. E quando eu acordei da anestesia, ainda meio grogue do anestésico, da anestesia geral, eu vi o médico se aproximar e com uma voz serena ele disse: oi, Evelyn, aqui é o Dr. William. E eu perguntei: doutor, você tirou aquilo de dentro de mim? E ele respondeu: tirei sim, a cirurgia foi um sucesso. E eu comecei a chorar e a repetir: obrigada, Jesus, obrigada por ter tirado aquilo de dentro de mim. Naquele instante eu senti como um peso de anos tivesse sido removido, não apenas das minhas costas, mas da minha alma. Era liberdade, era renascimento. A recuperação foi sobrenatural. O médico e a fisioterapeuta se surpreenderam com a cicatrização e com a recuperação. As pessoas ao meu redor começaram a notar algo diferente. Diziam que eu parecia mais jovem, mais leve, mais viva, e é assim que eu me sinto. Hoje completam-se 17 dias. 15. 16. 16 dias da minha cirurgia. E eu posso dizer que eu realmente me sinto mais leve, mais jovem e viva. Mas eu sabia. O que mudou não foi o meu corpo, mas foi o meu espírito. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo a menina dos olhos de Deus. A menina que Deus criou. Livre, leve, confiante e amada. A maior transformação não aconteceu no meu físico.
mas no meu coração e na minha alma. Agora, eu entendi que eu carrego uma mensagem. E é por isso que eu estou aqui. Eu carrego uma mensagem de Deus para suas filhas. Filhas, voltem à identidade original. Vocês não precisam se moldar ao padrão do mundo para serem amadas. Eu já as fiz perfeitas em mim. Voltem à essência da minha criação. E se você está ouvindo esse testemunho e o Espírito Santo está te tocando, está te constrangendo, ouça a voz do Pai. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Sonde o seu coração. Ele quer restaurar a sua essência também. Pode não ser sobre uma prótese de silicone, mas pode ser sobre outra área da sua vida. E eu oro para que cada mulher que ouvir essa história entenda que a aprovação que vem de Deus é eterna e que o amor dele é o único que preenche todos os vazios da nossa alma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E antes de encerrar, eu quero deixar registrada aqui uma mensagem muito especial ao médico e à sua família. Não apenas como uma paciente, mas como uma filha de Deus, grata por ver o agir do Senhor tão de perto. Dr. William, quando eu entrei no teu consultório, eu sabia que não estava apenas diante de um médico, mas sim diante de um instrumento escolhido por Deus para fazer aquela obra. O próprio Deus te escolheu. O chamado que há sobre a sua vida é santo, é sério, é eterno. Deus tem confiado a você algo que vai muito além da medicina. Cada mulher que entra no seu consultório não está buscando apenas uma cirurgia. Ela está buscando por libertação. E você é o canal que Deus está usando para devolver identidade às suas filhas. Eu vi em você não apenas um médico, mas um homem íntegro, sensível, guiado pela compaixão e pelo cuidado. Vi uma equipe unida que não apenas trabalha, mas serve com amor. E isso é dom de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Ele te guarde de qualquer vaidade, que Ele te proteja da soberba, que Ele mantenha o teu coração puro, sempre quebrantado diante dEle. Porque quanto mais Deus te exaltar, mais Ele te chamará para os pés dEle. Que a tua esposa e os teus filhos sintam o reflexo desse chamado. Que o teu lar seja cheio da presença de Deus. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado dentro da tua casa, tanto quanto tem sido no teu trabalho. Saiba que eu oro por vocês, para que o seu propósito cresça, mas sem perder a essência. Para que a fama nunca substitua a fé. E para que todos os que cruzarem o teu caminho sintam que existe algo diferente ali. A presença viva do Espírito Santo de Deus. O que Deus está fazendo através da sua vida é grande. E eu creio que será ainda maior. Mas nunca esqueça, é Deus quem faz a obra. Foi Ele que te levantou, foi Ele que te deu os dons e a sabedoria. Foi Ele quem te confiou o chamado de restaurar a essência das filhas dEle. Porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, diz a sua palavra. A Ele seja a glória para sempre. Romanos 11:36. Obrigada, doutor, por ter sido canal do agir de Deus na minha vida. Obrigada por me tratar com respeito e amor, por entender a minha fé, por acolher o meu testemunho com o coração aberto. E que o mesmo Deus que me curou, que restaurou a minha identidade e me devolveu a essência, possa também tocar profundamente a sua vida, revelando a glória do propósito que Ele plantou em você. Que o teu consultório continue sendo um altar de milagres e que a tua vida continue sendo um instrumento de amor, libertação e verdade. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam para Jesus Cristo, aquele que usa mãos humanas para realizar curas espirituais. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Essa história, ela não é sobre mim, mas sobre o que Deus fez em mim. Um testemunho do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a Ele e somente a Ele. Que eu diminua para que Ele cresça e apareça. Eu agradeço por todas as mensagens de carinho que vocês estão tendo comigo, por todas as orações, por toda a atenção, por toda a preocupação. Eu agradeço verdadeiramente ao amor que vocês têm derramado por mim. Mas eu peço que vocês glorifiquem ao nome do Senhor, porque é Ele que fez toda a obra na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu esposo, na vida do Dr. William. E é Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então, se vocês deixarem algum comentário, qualquer tipo de comentário nesse vídeo, eu peço para vocês que vocês glorifiquem o nome de Deus, para que todas as pessoas possam conhecer o amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que Ele se importa com absolutamente tudo, Ele se importa com todos os detalhes sobre a nossa vida. E algumas pessoas perguntaram, né, sobre as questões físicas, as questões de saúde de uma prótese de silicone. E realmente eu comecei a pesquisar, né, sobre a doença do silicone, sobre os problemas de saúde que uma prótese pode acarretar a curto, médio ou longo prazo.
e realmente são muitos problemas de saúde, né? Então eu creio também que foi um livramento da parte do Senhor, além de tudo que eu testemunhei pra vocês em relação a cura na minha identidade, mas eu creio também que o Senhor faz infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar, e que Ele já estava me livrando de possíveis problemas na minha saúde, de um possível rompimento na minha prótese, de uma possível troca de prótese, né? Eu também tinha muitas dores nas minhas costas. Desconhecia o motivo real dessas dores, mas eu creio que sim, a prótese pode ter influenciado drasticamente nessas dores, tanto que eu estou muito melhor, tô me sentindo muito mais saudável, né? Afinal, as minhas próteses, elas eram muito grandes, né? Pra minha estrutura física, pro meu peso, né? Realmente pra minha estrutura, são próteses realmente enormes, né? Então imagina, essas próteses, eu creio que deve pesar quase 1 quilo de prótese, e essas próteses, né, causando esse peso exacerbado aqui na minha, né, no meu peitoral. Então realmente a minha professora de pilates inclusive falou, né, que a minha postura, ela tá muito melhor com a retirada das próteses, e isso tudo, né, eu tenho certeza que foi Deus cuidando de mim. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, vocês podem seguir o Dr. William nas redes sociais, que ele posta vários conteúdos em relação a explante, porque atualmente ele não coloca mais as próteses de silicone, ele só faz os explantes, porque ele entendeu que realmente essas próteses, elas podem gerar consequências negativas na mulher. Eu também quero dizer que se alguém que foi tocada pelo Espírito Santo em fazer essa cirurgia de explante e quiser saber mais informações, quiser tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, fique super à vontade para me chamar. Graças a Deus, o Senhor colocou essa pessoa maravilhosa, essa irmã, no meu caminho, a que eu contei para vocês sobre o testemunho que eu ouvi lá no retiro, e ela orou por mim, ela me abençoou, e eu também quero ser esse canal, esse instrumento de Deus para abençoar quem quiser, quem entender que deve estar fazendo essa cirurgia. Eu quero poder conversar, eu quero poder orar, eu quero poder te abençoar também, para que, assim como aconteceu com ela, assim como aconteceu comigo, Deus falou profundamente ao nosso coração, e nós decidimos, né, andar em obediência, fazer a cirurgia, e você pode contar comigo para que a gente possa estar conversando. Queridas, eu digo queridas porque eu sei que a maioria das mulheres que vai assistir esse vídeo, que Deus possa realmente falar o coração de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração.